Ricardo apertou o volante com força enquanto dirigia pelas ruas estreitas de Lisboa, o sol poente tingindo o céu de laranja sobre o Tejo. Ele havia decidido voltar mais cedo da viagem de negócios em Paris, ansioso para surpreender a si mesmo com a solidão da casa vazia, mas algo inquietava. Ao girar a chave na porta do apartamento luxuoso no Chiado, ouviu o som de água correndo no banheiro, e lá estava Tiago, nu sob o chuveiro, o corpo que ele conhecia apenas de memórias distantes com Luís, seu marido falecido há 6 meses. O choque o imobilizou na soleira da porta, o coração batendo como um tambor enlouquecido. Tiago, o melhor amigo de Luís desde a universidade, o homem que havia estado ao lado deles em casamentos, viagens e até no funeral, agora ali, usando seu banheiro como se fosse dele. Ricardo sentiu uma onda de traição subir pela garganta, misturada a uma confusão que ele não esperava, porque Tiago estava ali, e porque isso doía tanto quanto a perda de Luís. Ele recuou um passo, fechando a porta silenciosamente, mas Tiago o ouviu e gritou: "Ricardo! És tu?" A voz ecoou pelo corredor, carregada de pânico. Ricardo não respondeu de imediato, em vez disso, correu para a sala, pegando o telefone para ligar para a polícia, mas parou. Que diabo estava acontecendo? Tiago saiu enrolado em uma toalha, o rosto pálido como um fantasma. "Ricardo, espera. Eu posso explicar." Mas as palavras soaram vazias, e Ricardo, o homem que construíra um império de hotéis com mãos firmes, sentiu suas pernas fraquejarem. Eles se encararam no meio da sala, o ar pesado com o cheiro de sabonete e segredos. Tiago era o pilar da vida de Luís, o amigo inseparável que organizara as festas de aniversário, que o acompanhara em tratamentos médicos quando o câncer veio. Ricardo sempre o vira como um irmão, mas agora, vendo-o ali, seminu e vulnerável, uma dúvida cruel se instalou: havia algo mais entre Tiago e Luís. "O que estás a fazer aqui?" perguntou Ricardo, a voz rouca. Tiago baixou os olhos, murmurando: "Luís me deu uma chave. Antes de morrer. Ele pediu que eu cuidasse de ti." Ricardo riu, um riso amargo quicou pelas paredes decoradas com quadros caros. Cuidar dele. Ele era um milionário, o que não precisava de ninguém. Mas a verdade era que, desde a morte de Luís, a casa parecia um mausoléu, e ele mal conseguia dormir sem remédios. Tiago prosseguiu: "Eu venho aqui às vezes, para arrumar as coisas, para me sentir perto dele. Hoje. Eu só precisava de um banho depois do trabalho." Mas Ricardo não acreditava, algo no olhar de Tiago o traía, uma culpa que ia além de uma simples invasão. A conversa se estendeu pela noite, com Ricardo exigindo respostas. Tiago contou sobre as noites em que Luís confidenciava medos sobre o casamento, sobre como Ricardo, obcecado pelo trabalho, o deixava sozinho. "Ele amava-te, mas sentia-se invisível", disse Tiago, as palavras cortando como facas. Ricardo rebateu, acusando Tiago de inveja, de querer o que nunca poderia ter. A tensão crescia, e pela primeira vez, Ricardo questionou se seu casamento perfeito era uma ilusão. Ele ordenou que Tiago saísse, mas no fundo, sabia que isso era só o começo. No dia seguinte, Ricardo acordou com uma ressaca emocional, o apartamento silencioso demais. Ele vasculhou as coisas de Luís, encontrando cartas antigas trocadas com Tiago, cartas inocentes, mas com um tom de intimidade que o incomodava. Porque Luís nunca mencionara isso. Ele ligou para a mãe, Dona Maria, uma viúva conservadora de Porto que nunca aceitara o casamento gay, mas que fingia tolerância por causa do dinheiro. "Mãe, preciso de conselho", disse ele. Ela respondeu friamente: "Ricardo, tu sabes que isso não é natural. Talvez a morte de Luís seja um sinal para mudares." As palavras o feriram, reacendendo a culpa que ele carregava desde jovem, quando saíra do armário e perdera o pai. Enquanto isso, Tiago lutava com sua própria tormenta. Ele trabalhava como professor de História na Universidade de Lisboa, uma vida modesta comparada à de Ricardo. Mas o segredo que guardava era como uma bomba. Luís e ele haviam tido um caso breve, anos atrás, antes de Luís conhecer Ricardo. Foi um erro de juventude, mas Luís o fizera prometer silêncio. Agora, com Ricardo descobrindo, Tiago temia perder tudo: a amizade, a memória de Luís, talvez até sua reputação em uma sociedade portuguesa ainda marcada por preconceitos. Ele decidiu confrontar Ricardo novamente, batendo à porta à noite. Ricardo abriu, os olhos vermelhos de insonia. "O que queres agora?" perguntou. Tiago entrou, sentando-se no sofá onde tantas vezes riram juntos. "Há algo que preciso contar", disse ele, a voz tremendo. Ricardo gelou, pressentindo o pior. Tiago revelou o caso antigo, jurando que fora só uma vez, impulsionado pela confusão da juventude. "Luís amava-te de verdade, Ricardo. Isso não muda nada." Mas para Ricardo, mudava tudo, era como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele gritou, acusando Tiago de traição, de profanar a memória de Luís. Tiago rebateu: "E tu?
Onde estavas quando ele precisava? Viajando, construindo teu império enquanto ele morria sozinho. A discussão escalou para um confronto físico, com Ricardo empurrando Tiago contra a parede. Mas no meio da raiva, algo quebrou, lágrimas escorreram pelo rosto de ambos. Eles se sentaram no chão, exaustos, compartilhando memórias de Luís. Pela primeira vez, Ricardo admitiu sua falha: eu o amava, mas o trabalho era minha fuga. Fugir do julgamento da família, da sociedade. Tiago assentiu: eu também fugia. Ser gay em Portugal ainda é uma batalha, especialmente para quem não tem dinheiro como tu. A noite terminou em um silêncio pesado, mas com uma semente de entendimento. Ricardo deixou Tiago ficar, mas o preço era alto, a confiança estava quebrada. Dias se passaram, e Ricardo mergulhou no trabalho, expandindo seus hotéis para o Algarve. Mas a dúvida o consumia. Ele contratou um detetive particular, um homem discreto chamado Pedro, para investigar Tiago. Quero saber tudo sobre ele, ordenou. Pedro retornou com relatórios. Tiago era solteiro, dedicado ao ensino, mas havia rumores de relacionamentos passados com homens, sempre escondidos. Nada incriminador, mas suficiente para alimentar a paranoia de Ricardo. Enquanto isso, a família de Ricardo pressionava. Sua irmã, Ana, casada e com filhos, insistia para que ele voltasse ao normal, sugerindo arranjar uma namorada para aparências. Pelo bem da empresa, dizia ela. Ricardo resistia, mas o peso da sociedade portuguesa, com sua mistura de tradição católica e modernidade superficial, o esmagava. Tiago, por sua vez, enfrentava sua própria crise. Seus alunos notavam sua distração, e um colega, homofóbico disfarçado, começava a espalhar boatos. Cuidado, Tiago, as pessoas falam, avisou ele. Tiago sabia que uma revelação poderia custar seu emprego. Ele decidiu se afastar de Ricardo, mas o destino interveio. Uma carta de Luís, encontrada por Ricardo em uma gaveta esquecida, mudaria tudo. Nela, Luís confessava seu amor por ambos, por Ricardo como marido, por Tiago como amigo eterno, e pedia que se apoiassem mutuamente. Não deixem o orgulho destruir o que resta, escrevia. Ricardo leu e chorou, questionando suas escolhas. Ricardo segurou a carta com mãos trêmulas, as palavras de Luís quando em sua mente como um eco do passado. Ele a relia pela 10ª vez, sentado na varanda com vista para o castelo de São Jorge, o vento noturno de Lisboa trazendo um ar salgado do rio. Tiago, precisamos falar, ligou ele, a voz mais calma do que esperava. Tiago chegou meia hora depois, o rosto marcado por olheiras, como se também não dormisse. Eles se sentaram à mesa da cozinha, o lugar onde Luís preparava jantares memoráveis, e Ricardo mostrou a carta. Tiago leu em silêncio, lágrimas escorrendo. Ele sempre soube nos unir, murmurou. Mas a paz era frágil. Ricardo ainda sentia a picada da traição, e perguntou: por que não me contaste antes? Tiago explicou: Luís me fez jurar. Ele temia que tu o abandonasses. Ricardo assentiu, mas no fundo, duvidava. Ele havia construído sua vida em torno de Luís, sacrificando amizades e família para viver abertamente como gay em um país onde o casamento igualitário era recente, mas o preconceito antigo. Agora, com Luís gone, ele se via sozinho contra o mundo. A conversa derivou para memórias felizes, viagens a Sintra, noites no Bairro Alto. Por um momento, a tensão cedeu, e eles riram de anedotas antigas. No entanto, o mundo exterior invadia. Dona Maria ligou no dia seguinte, exigindo que Ricardo comparecesse a uma reunião familiar em Porto. Tua tia está doente, e precisamos discutir a herança, disse ela. Ricardo sabia que era uma armadilha, a família queria pressioná-lo a corrigir sua vida. Ele viajou de trem, o cenário rural passando como um borrão. Em Porto, a casa ancestral era um casarão antigo, cheio de crucifixos e fotos de família. Dona Maria o recebeu com um abraço frio. Ricardo, quando vais parar com essa fase? Luís se foi, é hora de pensar no futuro. Seus primos ecoavam, falando de valores tradicionais. Ricardo defendeu-se: mãe, eu sou quem sou. Luís era meu marido. Mas as palavras caíam em ouvidos surdos. Tiago, enquanto isso, lidava com sua própria família. Seus pais, camponeses de Trás-os-Montes, nunca souberam de sua orientação. Ele os visitava raramente, mantendo a fachada de solteiro dedicado ao trabalho. Mas após o confronto com Ricardo, ele sentiu a necessidade de confessar. Em uma chamada de vídeo, disse: pai, mãe, sou gay. O silêncio foi ensurdecedor, seguido por choro da mãe: isso é pecado, Tiago. O que dirão os vizinhos? O pai desligou. Tiago sentiu o mundo desabar, o preço da honestidade era o isolamento. Ele voltou a Lisboa, determinado a enfrentar Ricardo novamente. Ricardo retornou de Porto exausto,
a mente cheia de acusações familiares. Encontrou Tiago à porta, com uma garrafa de vinho do Douro. Para paz, disse Tiago. Eles beberam, e a conversa fluiu para profundidades inexploradas. Ricardo admitiu: eu sempre soube que Luís te admirava mais do que a mim. Tu eras o intelectual, eu o homem de negócios. Tiago rebateu: mas ele te escolheu. O caso foi um erro, Ricardo. Eu o amava como amigo. A noite terminou em um abraço awkward, mas genuíno, o primeiro toque desde a descoberta. Ricardo sentiu uma faísca, mas a ignorou, atribuindo ao vinho. Dias depois, a crise escalou. O detetive Pedro entregou mais relatórios, fotos de Tiago com outros homens em bares gays do Príncipe Real. Ricardo confrontou: quem são eles? Tiago admitiu relacionamentos casuais, mas jurou lealdade à memória de Luís. Eu não traí ninguém agora, disse. Ricardo, furioso, acusou de hipocrisia. A briga foi feroz, com pratos voando. Tiago saiu batendo a porta, deixando Ricardo sozinho com sua raiva. Mas no silêncio, Ricardo percebeu: sua obsessão estava destruindo-o. Ele ligou para Ana, a irmã: preciso de ajuda. Ela veio, mas com condições: deixa isso para trás, Ricardo. Encontra uma mulher, pela família. Ele recusou, mas a dúvida plantada crescia. Tiago, ferido, procurou consolo em um antigo amante, Miguel, um artista de rua. Eles se encontraram em um café no Alfama, fados ao fundo. Ricardo me odeia, confessou Tiago. Miguel aconselhou: deixa-o, vive tua vida. Mas Tiago não conseguia, a carta de Luís o amarrava. Ele decidiu escrever uma carta própria para Ricardo, explicando tudo. O caso foi breve, impulsionado por confusão, e que Luís o perdoara. Eu cuidei dele quando tu não estavas, escreveu. Entregou-a pessoalmente, mas Ricardo a rasgou sem ler. Sai da minha vida, gritou. Tiago obedeceu, mas o preço era a solidão absoluta. Ricardo mergulhou no trabalho, inaugurando um novo hotel em Cascais. Mas no evento, viu casais felizes e sentiu inveja. Ele pensou em Tiago, em como ele o entendia melhor do que ninguém. Uma ligação anônima veio: cuidado com Tiago, ele esconde mais. Era um boato plantado por um rival de negócios, mas Ricardo mordeu a isca. Ele confrontou Tiago na universidade, causando uma cena. Alunos viram, e boatos se espalharam. Tiago perdeu alunos, e o diretor o advertiu: mantenha sua vida privada. O preço da associação com Ricardo era alto. Em uma noite chuvosa, Ricardo encontrou Tiago por acaso no metrô. Eles se ignoraram no início, mas o trem parou, forçando conversa. Desculpa, disse Ricardo. Tiago assentiu: eu também. Eles desceram juntos, caminhando sob a chuva até o apartamento. Lá, compartilharam verdades dolorosas. Ricardo admitiu negligenciar Luís, Tiago confessou ciúmes. A noite terminou em lágrimas, mas com uma ponte reconstruída. No entanto, a família de Ricardo descobriu e ameaçou deserdá-lo. Escolhe, nós ou ele, disse Dona Maria. Ricardo hesitou, o conflito interno rasgando-o. A ameaça da família ecoava na mente de Ricardo enquanto ele olhava pela janela do escritório, os arranha-céus de Lisboa moderna contrastando com as ruínas antigas. Ele havia construído tudo aquilo, mas agora, o império parecia vazio sem alguém para compartilhar. Tiago ligou: precisamos resolver isso. Eles se encontraram em um restaurante discreto no Rossio, pedindo bacalhau e vinho verde. Tua família me odeia, disse Tiago. Ricardo confirmou: eles nunca aceitaram nós dois. A conversa virou para o passado, como Luís mediava, mantendo a paz. Sem ele, o abismo crescia. Ricardo decidiu confrontar Dona Maria pessoalmente. Viajou a Porto novamente, o coração pesado. Na casa, argumentou: mãe, Tiago é família agora. Ela rebateu: ele é uma abominação, como Luís era. As palavras cortaram profundo, reabrindo feridas de rejeição. Ricardo saiu, mas não antes de ouvir primos cochichando sobre boicotar seus hotéis. O preço da lealdade a Tiago era financeiro, ações caíram com rumores. Ele voltou a Lisboa, determinado a proteger o que restava. Tiago enfrentava sua própria batalha. Seus pais cortaram contato, e no trabalho, o colega homofóbico espalhava calúnias. Você é uma distração, disse o diretor, sugerindo demissão. Tiago resistiu, mas o stress o adoecia. Ele procurou terapia, um luxo raro em Portugal para questões LGBT. O terapeuta perguntou: o que você sacrifica por Ricardo? Tiago refletiu: sua carreira, sua paz. Mas o amor platônico por Luís, e agora, uma atração crescente por Ricardo, o impulsionava.
Ele decidiu ajudar Ricardo, investigando os boatos. Descobriu que um rival, um hoteleiro conservador, os plantara para ruir a reputação de Ricardo. Com provas em mãos, Tiago confrontou o rival em uma conferência. Pare com isso, exigiu. O homem riu, gays como vocês não pertencem aqui. Tiago gravou, enviando para Ricardo. Juntos, eles processaram, ganhando o caso. Mas a vitória custou, mídia expôs sua conexão, e sociedade reagiu. Comentários online variavam de apoio ao ódio. Ricardo perdeu clientes tradicionais, Tiago enfrentou protestos na universidade. O preço da justiça era a exposição. Em meio ao caos, uma atração surgiu. Em uma noite no apartamento, após celebrarem a vitória, seus olhares se cruzaram. Luís aprovaria? Perguntou Tiago. Ricardo hesitou, talvez. Mas o beijo não veio, a culpa os parou. Em vez disso, discutiram o futuro. Ricardo propôs parceria nos negócios, tu podes ensinar história nos hotéis, tours culturais. Tiago aceitou, mas com condições, sem segredos. Eles selaram com um aperto de mãos, mas a tensão romântica pairava. A família de Ricardo escalou, Dona Maria sofreu um ataque falso para manipulá-lo. Ele correu a Porto, encontrando-a bem. Volta para nós, implorou ela. Ricardo recusou, eu escolho minha verdade. Ele a deserdou simbolicamente, doando herança para causas LGBT. O preço era o rompimento familiar. Tiago, inspirado, reconectou com pais, mas eles rejeitaram. Você é morto para nós, disse o pai. Tiago chorou, mas encontrou força em Ricardo. O clímax veio em um evento de caridade para direitos gays em Lisboa. Ricardo discursou, perdi meu marido, mas ganhei um aliado. Tiago subiu ao palco, revelando sua história. Aplausos misturados a vaias. Um manifestante atirou um ovo, acertando Tiago. Ricardo o protegeu, levando-o embora. No hospital, com Tiago ferido levemente, Ricardo confessou, eu me importo contigo mais do que pensei. Tiago sorriu, eu também. Mas o momento foi interrompido por notícias, hotéis boicotados, universidade investigando Tiago. Eles decidiram lutar juntos. Ricardo vendeu ações para fundar uma ONG LGBT, Tiago deixou o emprego para se juntar. O preço era a estabilidade, mas ganhava um propósito. No entanto, dúvidas persistiam, era amor ou luto compartilhado. Em uma viagem à Madeira, isolados, exploraram sentimentos. Isso é traição a Luís? Perguntou Ricardo. Tiago respondeu, não, é continuação. Eles se aproximaram, mas mantiveram platônico, focando na cura. De volta, sociedade pressionava. Amigos comuns se afastaram, temendo escândalo. Ricardo e Tiago se isolavam, construindo uma bolha. Mas uma carta anônima chegou, Luís tinha segredos maiores. Investigaram, descobrindo que Luís doara dinheiro secretamente para Tiago, para estudos. Ele me ajudou, disse Tiago. Ricardo sentiu ciúmes, mas perdoou. O preço da verdade era a aceitação. A revelação sobre as doações de Luís abalou Ricardo, mas também o humanizou. Ele viu Luís não como santo, mas como homem complexo, com falhas e generosidades. Por que ele não me contou? Perguntou a Tiago. Eles estavam em um café no Belém, pastéis de nata esfriando. Tiago explicou, ele temia teu julgamento. Ricardo assentiu, reconhecendo sua rigidez. Eles decidiram honrar Luís criando um fundo educacional em seu nome, ajudando jovens LGBT. O projeto os uniu, mas atraiu críticas, conservadores chamavam de propaganda. Ricardo perdeu contratos, Tiago enfrentou assédio online. A pressão familiar de Ricardo culminou em uma intervenção. Ana organizou, com primos e tios. Você está destruindo a família, acusaram. Ricardo defendeu, vocês me destruíram primeiro, rejeitando quem sou. Ele saiu, cortando laços. O preço era a solidão familiar, mas ganhou liberdade. Tiago, vendo isso, tentou reconciliação com pais. Viajou atrás dos montes, enfrentando-os. Aceitem-me ou percam-me, disse. A mãe chorou, o pai relutou, mas concordaram em tentar. O preço era paciência. Com o fundo lançado, eles viajaram promovendo. Em Faro, encontraram apoio, mas em vilarejos, hostilidade. Um debate televisivo os expôs, Ricardo argumentou por igualdade, Tiago por educação. O apresentador perguntou, é moral trair a memória de um morto? Ricardo rebateu, não traímos, honramos. Mas o público dividiu-se, e ameaças vieram. Eles contrataram segurança, o preço da visibilidade. Em particular, sentimentos floresciam.
Em uma noite em Évora, sob estrelas, Tiago confessou: "Eu te amo, Ricardo." Ricardo recuou: "É cedo." Mas o beijo veio, tímido e carregado de emoção. Eles exploraram a relação devagar, focando em cura. No entanto, culpa os assombrava, era certo. Sociedade julgava, tabloides chamavam de escândalo. Ricardo perdeu mais negócios, Tiago sua privacidade. Uma traição veio de dentro, um funcionário de Ricardo vazou e-mails, sugerindo a fé durante o luto. A mídia explodiu. Ricardo demitiu-o, mas dano feito. Tiago questionou: "Vale a pena?" Ricardo afirmou: "Sim, por nós." Eles enfrentaram juntos, a entrevista: "Nosso amor nasceu da perda." Apoio cresceu entre jovens, mas idosos condenavam. O preço era polarização. Dona Maria, arrependida, ligou: "Volte." Ricardo visitou, perdoando parcialmente. "Aceite Tiago", exigiu. Ela hesitou, mas concordou em conhecer. O encontro foi tenso, mas um passo. Tiago, os pais progrediam, convidando-os. O preço da reconciliação era humildade. Alto Tráfego veio com um livro, Tiago escreveu Memórias de Luís, com Ricardo contribuindo. Best-seller, mas críticas, exploração. Eles doaram lucros, silenciando detratores. Em turnê, em Coimbra, um atentado, carro sabotado. Sobreviveram, mas traumatizados. Quem? Questionaram. Investigação apontou extremistas. O preço da coragem era perigo. Eles se casaram discretamente em Sintra, com poucos amigos. Felicidade misturada a medo. Ricardo expandiu a ONG internacionalmente, Tiago liderando. Mas sombras persistiam, sonhos com Luís, dúvidas éticas. "Fizemos certo?", perguntava Ricardo. Tiago respondia: "Sim, vivemos." O casamento marcou um novo capítulo, mas as cicatrizes permaneciam. Ricardo e Tiago mudaram para uma casa em Cascais, longe do bulício de Lisboa, buscando paz. No entanto, o mundo não os deixava. Campanhas contra eles surgiam, competições para boicotar hotéis. Ricardo vendeu o império, focando na ONG. O preço era riqueza, mas ganhavam integridade. Tiago publicou artigos acadêmicos sobre história LGBT em Portugal, ganhando respeito, mas perdendo conservadores. Famílias se ajustavam devagar. Dona Maria visitava, desconfortável, mas tentando. "Tiago é bom homem", admitiu uma vez. Pais de Tiago mandavam cartas, progressos lentos. O preço da paciência era tempo. Em sociedade, eles se tornaram ícones, convidados para palestras, mas alvos de ódio. Um dia, em Braga, um protesto virou violento, Tiago foi agredido. Ricardo o defendeu, ambos feridos. No hospital, juraram continuar. Anos passaram, o amor solidificando. Eles adotaram uma criança, lutando contra a burocracia discriminatória. Para Luís, disseram. A criança trouxe alegria, mas desafios, escola, preconceitos. O preço da família era vigilância eterna. Ricardo refletia: decisões custaram amigos, dinheiro, paz, mas valeram. Tiago afirmava: sim, por autenticidade. No fim, em uma varanda ao pôr do sol, eles olhavam o mar. E se tivéssemos escolhido diferente? Perguntou Ricardo. Tiago sorriu: somos quem somos. A história deles inspirava, mas questionava: a sociedade mudaria? Será que a traição inicial pode ser justificada quando leva a uma redenção maior?